investir em fundos imobiliários, você tem basicamente três formas de receber o dinheiro do seu investimento. Seria através dos rendimentos, da amortização e da RMG. Então agora a gente vai aprender a diferença que existe entre esses três tipos de rendimento, né, que você vai receber. Já adianto que o melhor é sempre procurar por fundos que vão te pagar através de rendimentos, ou seja, ele distribui aquele dinheiro que ele consegue auferir através das suas operações, dos seus aluguéis ou dos seus papéis de renda fixa, ou seja, inerente a cada tipo de fundo imobiliário seria o melhor. A amortização e principalmente a RMG não é muito interessante, principalmente a RMG, que é a renda mínima garantida, que não é interessante mesmo, é mais uma armadilha do que um bom investimento, na verdade. Mas na aula vai ficar mais claro aí pra gente como. Agora vamos ver a diferença entre receber rendimentos, amortização e RMG. O rendimento é aquele valor que você vai receber mensalmente dos fundos imobiliários e eles vêm diretamente das receitas que o fundo imobiliário gera. Geralmente é o que o fundo gera através de aluguéis, os fundos que são de tijolos, ou dos títulos de renda fixa, no caso dos fundos de papéis, dos fundos de fundos, ou seja, é a partir do valor que eles recebem dos outros fundos ou da venda das cotas, ou do desenvolvimento através dos imóveis que ele desenvolve e vende. Então, aqui você está recebendo aquele valor que depende da receita do fundo imobiliário. De acordo, a receita vai bem, você recebe mais, se a receita vai mal, você recebe menos. Isso aqui é a forma tradicional que você recebe dos fundos imobiliários, lembrando que isso aqui é isento. Outra coisa que acontece nos fundos imobiliários é a amortização. Aqui já é diferente. Geralmente acontece isso aqui, por exemplo, quando tem uma sobra de caixa após uma captação. Aí aqui você vai ter uma diminuição do patrimônio. Na amortização, quando você tem essa diminuição aí do patrimônio, vai se dar, por exemplo, vamos imaginar que o fundo captou 100 milhões para comprar imóveis e não conseguiu, comprou os imóveis e sobrou lá 2 milhões em caixa. Aí ele percebe que ele não vai conseguir comprar mais nenhum imóvel com esses 2 milhões, não tem aonde aplicar esses 2 milhões, ele decide devolver para os cotistas esses 2 milhões. Então vai dividir pela quantidade de cotas e vai devolver esse dinheiro. Então vai diminuir o patrimônio, que o patrimônio tinha aumentado em 100 milhões que ele tinha captado, mas como ele está devolvendo 2 milhões, está diminuindo o patrimônio. A amortização ela tem imposto de renda de 20%, mas é recolhido pelo administrador do fundo, ou seja, você já vai receber o valor lá de forma que foi já abatido o imposto. Aí aqui só um exemplo, né? Imaginando que tenha porque tem alguns fundos que eles já têm um prazo determinado também, né? Ele tem um prazo para acabar. Então, vamos imaginar que um fundo que tenha 1.000 cotas a R$ 1.000, ou seja, ele vai captar 1 milhão e ele vai comprar ou vai construir um prédio com 10 apartamentos. Quando ele termina lá de construir, ou quando ele compra esse prédio, ele aluga esses apartamentos e vai distribuindo os rendimentos. Só que ele, quando já foi criado, ele decidiu que a cada ano ele ia vender um apartamento por 100 mil. Eu coloquei sempre, claro que a pessoa não vai comprar pelo mesmo valor e vender pelo mesmo valor, né? Mas aqui é só um exemplo. Então, uma vez que ele conseguiu vender um apartamento por 100 mil, e esse fundo tem 1.000 cotas, ele decide que vai distribuir os 100 mil reais para as 1.000 cotas. Então, cada pessoa iria receber 100 reais. E aqui seria a amortização. Os aluguéis lá, enquanto ele estiver distribuindo, é rendimento. Mas uma vez que ele vendeu
um apartamento e não vai comprar outro apartamento, que ele decidiu que é para devolver esse dinheiro para os cotistas, então é amortização. Então o patrimônio vai diminuir. O patrimônio que era 1 milhão diminuiu para 900 mil, que ele distribuiu 100 mil aqui. Aí agora cada cota valeria R$ 900, né? O valor justo. Não quer dizer que esse aqui vai ser o valor que vai estar lá no mercado, mas seria o valor justo dela. E esse aqui seria o pior de todos, né? A RMG, Renda Mínima Garantida. É só um artifício para captar dinheiro. Eles vão te prometer um valor mínimo que você vai ficar recebendo, mas em troca você está colocando um dinheiro a mais no início. Então eles vão pegar o seu próprio dinheiro e te devolver. Então não compensa fazer esse tipo, entrar em fundo imobiliário que tem esse tipo de artifício. É muito perigoso isso. Por exemplo, como o fundo imobiliário não pode fazer essa promessa que vai te devolver, geralmente eles fazem um acordo com a construtora, né, ou com a empresa que eles estão comprando o imóvel e põe lá no contrato que durante X tempo, 1 ano, 2 anos, vai distribuir pelo menos R$ 1, enquanto aquele imóvel não conseguia andar com as próprias pernas. E aí o que geralmente eles fazem para isso dar certo é eles captam mais dinheiro do que realmente precisaria para ir pagando esse valor. Então ele distribui mais dinheiro do que gera receita. Talvez o imóvel lá no início está gerando de receita lá, porque talvez tá com muitos pontos vagos, tá gerando só 30 centavos de receita e ele vai ficar durante 2 anos distribuindo 50 centavos. Então isso é um problema, né? E esse RMG, essa renda mínima garantida, tem um prazo para acabar. Ou seja, geralmente ela, quando o fundo faz o prospecto, fala lá que essa renda mínima vai ficar por 2 anos, 3 anos. Então aí quando acabar essa renda mínima, geralmente vai ter uma pancada, porque se o imóvel não estava gerando a receita, não passar a gerar receita neste prazo, vai cair muito o rendimento e, consequentemente, o valor das cotas também. É que só para dar um exemplo, vamos imaginar que um fundo precisa captar 10 milhões para comprar, fazer seu investimento. Para ele colocar essa renda mínima garantida, ele vai fazer um artifício. Ele vai lançar 100 mil cotas, garantindo que vai pagar R$ 1 por 3 anos. Ou seja, são 36 meses garantindo que ele vai pagar no mínimo R$ 1. Aí o que ele faz? Ele vai e soma aqui. Ele precisa dos 10 milhões que ele precisa para comprar o imóvel. Vão ser 100 mil cotas e ele vai ter que pagar R$ 36. Então ele já embute no preço aqui na hora do lançamento. Dividido pelas 100 mil cotas, ele vai vender essas cotas na hora do lançamento, vai ser R$ 136. Claro que não vai ficar tão na cara assim. Aqui a gente fez essas contas só para mostrar isso, mas eles vão lançar a cota lá aparentemente a R$ 100, só que está embutido lá naquele preço, né? Esse dinheiro a mais que eles vão precisar para distribuir. Ou seja, a mesma cota sem essa renda mínima garantida sairia a R$ 100, enquanto a que precisa garantir essa renda mínima é 136. Então tem que tomar muito cuidado com fundos que têm renda mínima garantida. Quando você vê um fundo que está distribuindo um valor sempre igual ali, é bom você pesquisar primeiro se ele não tem essa renda mínima garantida. Se não tiver, beleza, talvez é só porque ele tem contratos atípicos e ele tem uma certa estabilidade. Aí não tem problema nenhum. Mas se tiver renda mínima garantida, é bom você ficar sabendo aonde você está entrando. Então aí a gente só fez essa diferenciação entre essas 3 formas que os fundos têm para distribuir o dinheiro. Sempre tomando cuidado com a última, que é a renda mínima garantida. Não acho interessante esses tipos de fundos. A amortização em alguns tem um prazo já. Tem fundo que já vem previsto o início e fim, então
a amortização nele é uma realidade. E a maioria dos fundos tem o rendimento normal, que é a partir das receitas. Então, espero que tenha ficado claro aí e até a próxima aula.